Fabiana, bom dia. Agora Bom temos dia. o pessoal da Yonder. Eles vão nos falar sobre EdTech, educação e tecnologia para redução de acidentes. Deixo com vocês a Fabiana, ela é head comercial da Yonder aqui no Brasil. Fabiana, bom dia. Bom dia, obrigada, Jordi. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco de um tema tão importante para os gestores, que é a questão do treinamento, né, da reciclagem, da capacitação do pessoal, né, dos condutores de frotas. Eu vou compartilhar o material aqui também, para que a gente possa, né, seguir aqui com a nossa apresentação. A Yonder, ela é uma empresa do grupo Tecnoise, que já tem mais de 30 anos de mercado. E nós somos especializados em desenvolver soluções educacionais para as áreas de mobilidade, segurança do trabalho e transporte, sempre com foco no público técnico operacional. Então, a gente tem o propósito de, através de tecnologia e de inovação, desenvolver habilidades e competências dos condutores, né, para uma direção segura, para uma direção econômica, porque a gente acredita que o motorista bem treinado, ele, além de dirigir de forma preventiva, ele também dirige de forma econômica. E bem falado aí por nossos colegas, né, custo é um tema muito importante ali nos KPIs de gestão de frota, e a gente precisa trabalhar a mudança também do comportamento humano ali na condução, para que a gente consiga, né, atingir aí todos esses KPIs, né, e essas performances. E o mais importante, né, que é preservar vidas no trânsito. O Brasil hoje ocupa uma das primeiras posições em acidente de trânsito, 90% deles são ocasionados por falha humana, né? Então, realmente, a gente tem o propósito ali de trazer a transformação do comportamento, e a gente usa muita tecnologia e experiência de aprendizagem a favor desse processo. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo agora. Nós somos a Yonder, uma EdTech especializada em desenvolver soluções educacionais e tecnológicas para formação, conscientização e capacitação de profissionais para uma condução segura e econômica. Ao longo da nossa história, somamos mais de 1,5 milhão de usuários em nossa plataforma, mais de 992 mil horas de treinamento e mais de 1.000 cursos aplicados. Deixamos de emitir mais de 70 mil quilos de CO2 com o uso de nossos simuladores veiculares e um valor infinito de vidas salvas com nossos treinamentos. Utilizamos tecnologias inovadoras para aprimorar as experiências educacionais e entregamos soluções para simplificar a aplicação de treinamentos em escala, sem abrir mão da eficiência educacional. Dessa forma, auxiliamos gestores de frotas na redução de custos operacionais e na preservação de vidas no trânsito. Somos pessoas que transformam tecnologias em verdadeiras experiências de aprendizagem. Veja quem já confiou na gente. Nós somos a Yonder. Falando um pouco das nossas soluções, né? Quando a gente fala de treinamento, e aí especificamente a gente trazendo isso para a área de segurança no trânsito, né, mobilidade, são infinitas, né, as possibilidades que a gente tem. Porém, a gente desenvolveu boa parte das nossas soluções ali muito pautada nas dores que a gente acompanhou, né, dos gestores de frota aí no mercado, inclusive muita delas falada aqui, né, até pelo próprio Eduardo. Como que a gente consegue levar, né, o treinamento de forma padronizada e escalável quando se tem uma operação tão pulverizada, né? Muitas pessoas espalhadas em diversos lugares, de uma forma prática, com redução de custo logístico. Então, eu vou apresentar para vocês 4 cases que a gente já tem soluções desenvolvidas e implantadas nos nossos clientes, que tem, né, foram ancoradas em 2 objetivos principais, que é resolver essa questão, né, de conseguir promover o treinamento, ter um programa de treinamento consolidado, com praticidade, e também praticidade para o gestor acompanhar isso, né? Como é que ele acompanha, ele mede os resultados, ele consegue organizar tudo isso de uma forma tranquila, né, e prática para ele. Falando aqui do nosso primeiro case,
a gente tem a Júlia Simões, né, logística, a famosa JSL, que ela tinha um desafio de agregar valor para os seus clientes, né, através do serviço ali de transporte que ela presta. Então, ela buscou treinamento de forma, né, escalável para treinar mais de 1.000 condutores que estão espalhados em todo o Brasil, que atende clientes como a Vale, como a Unilever. E lá nós implantamos a solução chamada Academia de Mobilidade, que é um programa de formação contínuo, onde a gente tem mais de 50 cursos que a gente disponibiliza de forma online, para que eles possam ter, né, uma jornada de aprendizagem, né, ao longo do tempo. Essa jornada, ela inicia num diagnóstico prévio, então a gente faz um mapeamento do nível, né, e profundidade de conhecimento desses condutores sobre o tema trânsito. Depois, esses cursos são disponibilizados em 4 trilhas de conhecimento que trabalha o condutor, né, 360. Porém, através do diagnóstico inicial, a gente trabalha primeiro aqueles conteúdos do qual eles tiveram mais dificuldade. Então, qual é o benefício disso tudo? Trazer uma adaptação, né? Trabalhar primeiro aqueles temas que estão mais sensíveis, que estão com mais dificuldade. E a gente trabalha isso de forma individualizada a partir do diagnóstico. No término dessa jornada, quando ele vai completando as trilhas de conhecimento, tem um diagnóstico final, onde é possível você fazer a comparação do antes e depois. Então, como esse condutor ele era antes dessa jornada e como ele está saindo dela. Então, tudo isso é disponibilizado na nossa plataforma digital de educação, que foi desenvolvida especialmente para atender o público técnico operacional. Então, é uma plataforma intuitiva, leve. A gente tem o foco da usabilidade para o mobile, né, já que hoje o smartphone é o dispositivo mais acessível para tudo que a gente vai fazer. E também a parte de gestão, né, a parte dos relatórios, onde o gestor consegue acompanhar ali em tempo real como está essa jornada, né, quais já concluíram em andamento, emitir os certificados e gerenciar ali também a questão das avaliações. Hoje, com essa solução, a gente tem mais de 1.000 motoristas da JSL fazendo essa jornada. A gente já teve mais de 3.500 cursos concluídos e mais de 5.000 horas de treinamento. É um projeto que a gente implantou em julho do ano passado. Ele está se perdurando e está sendo ampliado. Então, está sendo estendido também para outros clientes da JSL. E falando um pouco de conteúdo personalizado, que a gente tem esse case bem bacana da 99, que eu trouxe para compartilhar com vocês, a gente tem uma equipe, né, que é o nosso hub educacional, que é formado por pedagogos, psicólogos, engenheiro de trânsito, design instrucional, que tem foco na experiência do aluno, né? A nossa metodologia, ela é pautada como o aluno no centro de todo o conhecimento. Então, a gente alia metodologias ativas com conceito andragógicos, sempre para a gente promover uma educação de fato eficiente, que isso seja aplicado e seja introduzido no dia a dia dos motoristas. E falando, né, de inovação, a gente sempre estuda, né, ali com o nosso cliente, qual é a dor, qual é a dificuldade, qual é o perfil daquele público, e a gente adapta todo esse design da aprendizagem para atender, de fato, aquela dor que precisa ser resolvida. E sempre pensando em objetos educacionais inovadoras. Principalmente quando a gente fala de um público técnico operacional, esses conteúdos eles precisam ser mais interativos. Então, a gente trabalha bastante game learning, webséries, podcast, vídeos com tomada de decisão. Então, onde ele tem, né, um cenário que ele precisa fazer uma escolha, a partir dali ele tem uma consequência, e ele consegue, né, a gente atinge ali um nível cognitivo mesmo da reflexão, onde ele toma a decisão e ele tem a consequência e ele avalia se aquilo foi feito da melhor forma ou não. E dentro da 99, a gente pôde contribuir com um projeto bem bacana que eles têm, que é de profissionalização dos drivers. Então, tem um programa chamado Motorista de Respeito, e esse programa começou com os temas de relações humanas. Então, nós desenvolvemos conteúdos focados em questões como racismo, homofobia, bullying, diversidade.
e disponibilizamos todos esses cursos na nossa plataforma, porque a 99 ela também utiliza o nosso LMS, né, que é a Plataforma Digital de Educação, para poder entregar conteúdo, né, para todo esse pessoal que está espalhado no Brasil todo. Então, a gente teve neste projeto mais de 850 mil motoristas que passaram por essa trilha. Foi, inclusive, um projeto premiado na China, né, pela Didi, aí, que é a detentora da marca 99, como um dos projetos mais inspiradores. E até hoje, todo motorista que entra para dirigir ali para a 99, né, entra ali como um driver parceiro, ele tem essa jornada disponibilizada para que ele possa acessar. Esses dois cenários, né, que eu trouxe para vocês estão muito focados na questão da educação digital, né, do aprendizado autoinstrucional, que já era uma tendência de mercado, pelo fato, né, da questão da escalabilidade, né, da gente conseguir entregar conteúdo a qualquer momento e a todo lugar, mas isso se potencializou bastante, né, com a pandemia. Muitos treinamentos, né, não podem parar, né, a gente precisa garantir ali a eficiência na condução, né, dos veículos, mitigar os acidentes. Então, a gente desenvolve tanto esses conteúdos personalizados, de acordo com a necessidade de cada operação, como a gente dispõe também desse catálogo de cursos que eu falei primeiro, que é a Academia de Mobilidade. E falando um pouco agora de treinamentos presenciais, né, que isso é bastante usado, né? A gente tem bastante cliente que trabalha com treinamento presencial e uma coisa não substitui a outra, né? Tudo são complementos. Quando a gente fala de treinamento presencial, como que a Hyundai ela trabalha, né? Como uma empresa especializada nesse segmento. Em primeiro lugar, nós temos instrutores especializados em todo o território nacional. O que isso traz, né, de benefício? A gente consegue reduzir nossos custos, porque a gente tem baixo custo logístico, e também a gente traz regionalidade para o nosso treinamento. Então, nada como um instrutor que está na Bahia poder falar sobre trânsito para aquele condutor que trabalha na Bahia, né? Então, a gente consegue trazer a realidade mais próxima para dentro daquele treinamento. E pautado na nossa metodologia, que é focada no aluno, a gente trabalha nos treinamentos teóricos, aplicação de jogos de assimilação, resolução de problemas, estudo de caso, dinâmicas interativas. Então, realmente, a gente trabalha o conceito educacional de sala de aula invertida, né, onde o aluno, de fato, ali, o condutor, né, o aluno é o nosso condutor, ele seja o protagonista do treinamento. E aí, falando de etapa prática, né, porque a gente alia teoria e prática, porque a prática, ela eleva ali, né, a absorção do conhecimento para o condutor, nós temos duas ferramentas. Nós temos as aulas no veículo, né, com prática veicular em via pública, e temos também as aulas com simuladores de direção. Eu vou falar aqui desse case da Ultragaz, que é pautado na aula no veículo. Como que ela funciona, né? Aqui, como que a gente promove essa experiência de aula prática no veículo? Através de um sistema de monitoramento que nós temos, que é o instrutor acessa via tablet, durante o acompanhamento do instrutor na rota ali definida, ele vai apontando falhas, né, pontos de melhoria, vai observando a conduta dele e trabalha ali os aspectos que geram imprudência, imperícia, negligência. Todo esse mapeamento da aula é apontado em tempo real e vai para esse sistema que a gente tem, que faz todo o gerenciamento e acompanhamento. Então, é possível, em tempo real, você acompanhar como está a evolução daquela aula. No final, o nosso instrutor, né, faz o checklist ali, né, dos objetivos pedagógicos que foram definidos para aquela aula, e você tem a entrega do diagnóstico do perfil daquele motorista. Então, neste sentido, a tecnologia nos ajuda para poder trabalhar todos esses dados, pegar as informações durante a condução de infrações, erros de condução, conduta, né, porque a gente trabalha bastante a questão do comportamento, e tudo isso, ao final, gera um relatório, gera um diagnóstico ali para o gestor, para ele ter um raio-x, né, da frota dele, entender aonde ele está com maior gap, aonde ele tem condutores que estão mais expostos ao risco, e sempre trabalhando a questão da percepção de risco no condutor.
A Ultragaz, ela implantou esse projeto para atender toda a sua frota, então a gente está falando de veículos leves e pesados, são aproximadamente 900 condutores, que estão espalhados em 21 estados e 39 cidades. Além do pessoal efetivo, né, da frota que eles já têm hoje, eles também fazem a capacitação dos recém-chegados. Então, no processo de onboarding, no processo de integração desse novo motorista, né, condutor, ele passa também por esse treinamento. Então, a gente tem semanalmente turmas onde a gente faz tanto a reciclagem quanto também a integração desses novos colaboradores. E falando da questão da tecnologia aplicada em aula prática, com o uso de simulador de direção veicular, a Hyundai, né, ela possui aí 3 modelos de simuladores de direção. Nós temos os simuladores de frota pesada, que simula carreta, caminhão e ônibus. Temos os simuladores de frota leve, que simula os veículos 4x2, 4x4. E temos também os simuladores de motocicleta. O grande ganho pedagógico que a gente tem quando a gente utiliza esse tipo de tecnologia, né, nos nossos treinamentos, é o quanto a gente consegue simular situações de risco em ambiente seguro e controlado. Então, muitas ações, né, muitas adversidades do trânsito, a gente não consegue reproduzir em via pública. Então, por exemplo, qual é a habilidade que o condutor tem que ter numa situação onde ele está a 120 km por hora e estoura o pneu do veículo? A gente consegue reproduzir isso nos nossos simuladores. Assim como a gente consegue determinar qualquer tipo de situação adversa, clima, veículo, via, então eu consigo começar o roteiro numa via pavimentada, depois seguir para uma via não pavimentada, tá com um tipo de veículo que a carga ela é sólida, ela é líquida, ou até mesmo carga viva. Tá com a carga total, tá com menos carga, tudo isso influencia, né, na dinâmica veicular. Então, a gente consegue reproduzir diversos cenários. E nisso, a gente consegue capacitar o condutor para tempo de reação e para realmente como ele deve se portar, né, com a habilidade que ele deve ter ali para essa direção em situações de risco. E a gente tem um case bem bacana, né, da Coca-Cola com essa tecnologia aplicada no treinamento. A Coca-Cola tem um DNA muito forte, né? A Coca-Cola fez de pregar primeiramente as pessoas, então a vida é um valor inegociável para eles. E eles buscavam, né, nessa jornada, né, dessa cultura de segurança viária, algo que potencializasse os treinamentos. Então, assim, já aconteciam treinamentos na operação, mas eles gostariam de trazer mais efetividade, né, potencializar. Especialmente para o transporte primário, que a gente está falando de carreta e rodotrem, né, são os veículos que fazem fábrica e centro de distribuição. Então, a gente implantou 4 simuladores em 5 cidades diferentes. Em São Paulo, utilizamos o mesmo simulador em 2 locais, foi Marília e Jundiaí, e atendemos Itabirito, Porto Alegre e Curitiba. Treinamos 750 motoristas, que são todos condutores das transportadoras, né, que prestam serviço para a Coca-Cola. Então, a Coca-Cola ela entende que é importante capacitar quem está transportando para ela, independente se ele é um funcionário Coca-Cola ou não, o que importa é que ele está, né, levando o nome da Coca-Cola ali com ele, e ele precisa ter esses valores introjetados no dia a dia também. Nós tivemos mais de 6.000 horas de treinamento, e o objetivo principal da cultura de segurança viária, especialmente falando em treinamento, é zerar os acidentes fatais, e eles conseguiram. Então, desde 2019 para cá, não houve mais nenhum acidente fatal na operação, e já tem um levantamento ali de uma redução expressiva em combustível, em torno de 8%, né? Então, o que por si só já acaba mostrando o ROI do projeto, que é algo muito importante, né? Você poder trazer, né, o quanto aquele treinamento foi eficiente, foi eficaz. Isso é um pouco, né, do que a gente fez e os cases que eu queria apresentar para vocês. É importante falar que quando a gente fala de educação, a gente tem um universo, então é muito importante, né, construir isso a 4 mãos.
Então, a gente sempre traz a nossa equipe para poder entender, vamos entender qual é o problema, qual é aquela pessoa, qual é o perfil daquele condutor, e a gente faz algo realmente para que aquele problema seja resolvido, focado na dor que precisa resolver. Né? O que a gente sabe, assim, como propósito, né, como uma empresa de educação, é que a transformação ela sempre é de dentro para fora, né? Então, a gente precisa, de fato, trabalhar a mudança do comportamento para que isso realmente seja perene e traga aí os resultados que, né, os gestores de frota aí tanto precisam e buscam para ter uma operação segura, eficiente, com redução aí nos custos operacionais. E eu agora, Jordi, eu fico à disposição aí para bater um papo pessoal, tirar dúvidas, e agradeço aí todo mundo aí pela atenção. Muito bem, muito obrigado, Fabiana. Parabéns por sua apresentação. Acho que foi bem clara, bem específica, ao mesmo tempo, das ações que vocês podem desenvolver com alguns clientes, apresentando aqui alguns cases, e